Olá, internautas, estamos novamente aqui no Soberania Nacional e hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, o advogado e jornalista Sérgio de Azevedo Redó. Sérgio, você além de ser advogado, jornalista, você hoje assumiu a Associação Paulista de Imprensa, um árduo trabalho, é um prazer recebê-lo aqui. Uma satisfação, minha querida amiga doutora Rosana Chiavassa, que é, além de brilhante advogada, né, defensora dos interesses, principalmente daqueles que precisam tanto, não é? Direitos sobre as questões de saúde, né, principalmente dos planos de saúde, se notabiliza, e em função também da sua luta na defesa dos interesses da advocacia Bandeirantes, enfim, é uma honra estar aqui. Eu gostaria de, nesse momento, falar para os nossos amigos internautas, né, que nós também estamos linkando com esse programa com o nosso site. Nós temos também, né, a TV API, não é? Que não é tão importante como a OTV, mas ela está nesse momento unida aí no sentido de fazer com que os nossos internautas possam participar conosco desse belíssimo programa. A internet mudou o mundo, né? Mudou o mundo, Gente, é fantástico. Isso é uma coisa maluca, é fantástico. Né? É verdade. E também tenho a honra de receber o Dr. Fadlo Frage Filho, que, além de ser médico endocrinologista, ele tem uma história na luta contra a diabetes no Brasil e eu acho que vai ser muito interessante ouvi-los. Então vamos começar. Ontem eu tomei conhecimento, Sérgio, que uma escola em Xangai consegue, por ano, cumprir o seu papel para 1.300.000 crianças. Este é o mundo novo da internet, não é? É verdade. Veja, tudo que existe, né, e aí corroborando com essa sua observação, eu tenho uma, Dr. Fadlo também, é importantíssimo isso, tem uma jornalista chinesa que ela, durante 15 anos da vida dela, porque as principais TVs do mundo são TVs públicas, né? Em Londres, a BCC de Londres, né? Aqui a nossa RTC, enfim, não é uma grande TV, mas ela é importante, tem bons programas, é sempre pontuada, né? Em questão de critério de qualidade e tal, é muito legal. E como tem a TV de Portugal, né? A RAI da Itália, enfim, tantas outras. Mas essa é interessantíssima. Essa jornalista chinesa, ela caiu em depressão profunda. Por quê? Porque lá o Politburo chinês pensou em tirá-la, não é, de um programa que era apresentado às 12 horas, ao meio-dia, e às 19 horas, né, para o público chinês. Então, ela, na verdade, se dirigia, nesse programa, a aproximadamente umas 850, 900 milhões de espectadores. Nossa Senhora! Não, mas o interessante é assim, por que ela caiu? Por que ela caiu? Depressão. Porque ela passou a falar para 450 milhões só. E ela, é verdade, caiu em depressão, aí depois tiveram que, enfim, colocar uma outra apresentadora e tal, e aí eu não sei também o que aconteceu. Mas a grande verdade é essa. E aí, corroborando com essa questão da internet, quer dizer, a internet é assim, os números, não é? Lá, especificamente na China, um país com 1 bilhão e 450 milhões de habitantes, então é uma coisa astronômica. Mas a internet em si, né, hoje tem 2 bilhões de internautas, né? Quer dizer, então, hoje nós estamos sendo assistidos por um número, não é, fantástico de pessoas. E no mundo inteiro, isso que é legal, né? Aliás, até legal. Quem estiver na telinha aí vendo a gente, o internauta e tal, mandar uma perguntinha. Você tem como receber essas perguntas? Tem sim. De outros países e tal, vamos fazer esse teste aí. E eu estava lembrando essa mudança, né? O Brasil hoje tem 360 milhões de celulares. Exato. E isto possibilita ao brasileiro que não tinha acesso à internet a dados. Eu lembro, a gente estava lembrando aqui com o Dr. Fadlo, que quando ele se formou em 1970, não tinha ultrassom. Nem tomografia. Nem tomografia. A gente precisava se desdobrar para fazer um diagnóstico, né? Precisava muita anamnese, muita conversa. Hoje em dia, o que é que aconteceu? Com essas facilidades da medicina, de ultrassonografia, exames à vontade, tomografia, ressonância magnética, muitas vezes
está sendo substituído a entrevista ou mesmo o exame clínico, que são importantíssimos, pelos exames, exames subsidiários, o que é um erro na realidade. A gente tem que usar toda essa, vamos dizer, esse avanço técnico que está à disposição da medicina para fechar um diagnóstico que é feito pela clínica, pela entrevista, né? Abandonou-se aquele vínculo paciente-médico, né, doutor Fádulo? Infelizmente, mas isso, na realidade, o que acontece? É o sistema de saúde, né? Como é que você vai ter vínculo paciente-médico num sistema, por exemplo, público, em que não existe nem estabilidade do próprio sistema, nem das unidades, não é? Há uma rotatividade muito grande vamos dizer, pela falta de condições, e extrapolando isso para os convênios, que é muito mais grave, porque o brasileiro ele é obrigado a paga o sistema de saúde público, paga o sistema privado, e o sistema privado, 2, que a firma paga ele paga, no fim, você paga por 2 ou 3 e não tem assistência nem de meio. Não é? Nós deveríamos repensar todo o nosso sistema de saúde, porque está muito ruim. O convênio, por exemplo, péssima remuneração que ele faz para o médico, ele tira todo o dinheiro do paciente, e à medida que esse paciente vai envelhecendo, ainda isso se torna pior, né? Porque a tendência do sistema de saúde, dos convênios, da seguro-saúde, é retirar esse indivíduo depois de 65 anos de idade, tirar, porque ele já sabe que ele vai usar passar a gastar mais. Vai gastar mais, vai ter problemas. Então, como é que eu vou legalmente retirar esse indivíduo? É aumentando o preço dele acima dos valores, com anuência do governo. Com certeza absoluta. E eu vou além. A Agência Nacional de Saúde é uma dessas, né? Exatamente. A Agência Nacional de deveria Saúde, se preocupar, né? Ela está seguindo o curso de outras agências, e não está conseguindo fazer nada. Agora está para ser aprovado um projeto que obriga a operadora a contratar médicos, clínicas e hospitais em caso de descredenciamento. Redó, como assim? Está na Constituição Federal que ninguém é obrigado a contratar. Exato. Como é que vem um projeto de lei querendo obrigar e dando prazo para a operadora substituir o médico? Agora, e se esse médico quis sair? É uma loucura. E se outro médico não quiser entrar? Então... hoje nós estamos vivendo uma ditadura pior do que nas épocas passadas, desse aspecto, né? Porque assim, se você parar para pensar, vamos falar das operadoras de telefonia celular. São 360 milhões de aparelhos celulares. Nós temos 5 operadoras. Tá certo? Quer dizer, e se você dissesse assim, não, mas são operadoras que atuam no mercado com uma disputa natural do próprio mercado entre a lei da oferta e da procura, mas não existe isso. Então veja, o nosso impulso é o mais caro do mundo. Tá certo? O nosso sistema é um lixo. Aliás, se nós advogássemos, fizéssemos isso, quer dizer, imagina, se a gente tivesse um escritório de advocacia onde tivesse milhares de clientes, e aí chega um, a gente não consegue atender, aí o outro a gente fala, ó, volta aqui amanhã, aí o cara volta, não pode fazer. E aí, quando você liga para uma operadora, isso é estelionato. Claro, puro. Estelionato capitulado no Código Penal brasileiro. Agora, uma coisa que é pior ainda, você tem uma situação que essa realmente é de doer. Aí você fica, né, com tudo isso estupefato, fala, não, eu vou entrar em contato. Aí você entra em contato com a operadora. Aí você espera pra caramba, ligue para o número 1 se você não estiver satisfeito, se você quiser pagar a conta número 2, se você quiser... Bom, enfim, é 12. E se você não entendeu, por favor, volte novamente à tecla. Bom, aí você aperta lá o botão. Aí entra outra gravação, enfim, 30 gravações. Para o final dizer o seguinte, então espere que um dos nossos operadores entrará... Irá atender. Ele não atende, cai a linha. Aí você começa tudo de novo. Você começa tudo de novo. Na realidade... Quer dizer, é um desrespeito para o consumidor, é uma ofensa. Isso daí, hoje, desculpa, doutor, interrompendo o senhor, mas e a gente pode até falar um pouco disso. Hoje nós estamos vivendo um problema de ordem moral, como nunca na história desse país nós vivemos. Nunca, em momento nenhum, nem no final do século XVIII, começo do XIX, quando o Rui Barbosa veio com a assertiva de que
de tanto triunfar as nulidades, o homem haverá de ter vergonha de dizer que é honesto. Nem nessa época. Porque nessa época o problema era a questão de ordem com a coroa, em razão dos impostos, e a cobrança, e questão também que nós já tínhamos, isso já em 1808, quando Dom João VI nomeou o primeiro chefe do Tesouro. Imagina, ele era um degredado da coroa portuguesa, veio para o Brasil na caravela com o objetivo de ficar aqui, porque ele era já condenado lá por ter pego, na verdade, se apropriado de terras e tudo. Isso está na história, é só ler. Está sendo 1808, o nosso querido grande jornalista, o Laurentino Gomes, que ele tem a trilogia agora, 1888, 1829 e 1822. Quer dizer, na verdade, a gente já tem esse problema. Então vamos admitir, lá embaixo a cultura já é de assalto, de sonegação, Mas piorou muito, né, doutor Mas Sérgio? não, agora nós estamos incontroláveis. Nós estamos numa situação que nós estamos caminhando para um desarranjo social. Muito grande. Uma desobediência civil. Porque nós estamos vendo, pelo menos há 12 anos, corrupção atrás de corrupção. E ninguém resolve nada. Então, ninguém resolve nada. Eu acho que essa situação em que os próprios políticos que estão na cabeça deste país, dirigentes... A maioria respondendo por processo crime, condenação por improbidade. A maioria, quer dizer, não é a minoria. Se nós pegarmos dos 513 deputados, 80% respondem por processo. Ou já teve 70%. Processo, Ou né? já respondeu. Não, mas se respondeu e foi absolvido, tudo bem. Mas não, muitos deles foram condenados, aí já cumpriram pena, não sei o quê. Quer dizer, então, a vida pública hoje foi feita para gente que não tem moral, que não tem fidelidade partidária, que não tem laços com a democracia, que não tem nada. Uma vez um político falou, mas o senhor é muito conhecido, o senhor não quer fazer parte do nosso partido? Eu falei, não, muito obrigado, eu tenho profissão. Pois é, mas... Eu tenho profissão, sou médico, faço meu consultório, mas a crise do Brasil de credibilidade, de valores, de princípios, de valores, está corrompida. Quer dizer, hoje em dia as pessoas sabem que não existe mais lei. Então, podem matar, não, existe podem lei, invadir, não existe punição. Né? E não se sabe mais nada. Isso é muito grave, é uma desorganização do país. Não pense o senhor que isto é ao acaso. Isso é de propósito. Nós estamos sendo conduzidos para um processo político de degradação social, de desarranjo muito bem planejado. Planejado, sim, pelas esquerdas brasileiras, pelas aqueles que estão dominando, encaminhando e jogando esse país no lixo dos países comunistas que hoje, e o exemplo está aí. A Venezuela é uma, a Argentina, acabaram com a Argentina. Cuba, eu visitei Cuba. De muitos anos. Emendando. Uma mentira esse negócio que Cuba, o melhor sistema de saúde é de Cuba. Uma mentira. Nós estamos vendo isso com esse Mais Médico. Quer dizer, os médicos que vieram para cá, com todo respeito, não são médicos qualificados. Por que não deixaram os médicos passarem para aprovação da Associação Médica Brasileira? Porque sabiam que 90% ia ser reprovado. A ponto do seguinte, quem não sabe, dos cinco médicos que saíram do Mais Médico e foram embora para os Estados Unidos, sabe o que eles hoje são lá? A senhora sabe, doutora Rosana? Trabalham na lanchonete. Não, eles são enfermeiros. Mas é isso que eles são. Eles têm 4 anos, esses médicos que estão aqui no Brasil, têm 4 anos de formação muito básica e são exatamente um semi-médico, um enfermeiro de alta categoria só. Eles não têm noção de medicina curativa. Eu tenho na nossa mão, na ANADIC, eu sou o presidente da Associação Nacional de Assistência Diabética, receitas feitas por esses médicos, se prescritas insulinas que eles deram, matavam as pessoas. Isso agora, doutor? Agora está. Mais Médico? Dos Mais Médico. Então, o Mais Médico faz parte também, é bom que o internauta sabe disso, de um programa de... 5.000 profissionais vendendo diariamente o socialismo e o comunismo. Exatamente, não são 5, são 13 mil.
Esse processo... Não, o que tem no Brasil hoje é 5 mil. Né? Então, mas eles vão chegar assim, em 13 mil. É. São pessoas que vêm aqui para fazer exatamente o que foi feito na campanha do Hugo Chávez. Veio aqui para fazer política. E são treinados também militarmente. Exato. Eles são indivíduos que a qualquer momento podem ser transformados numa milícia. É. E o pior, o seu dinheiro, o meu dinheiro, está sendo enviado para Cuba. O senhor já imaginou, multiplica 12 mil por 10 mil, são 100 milhões de reais. É. Com 100 milhões de reais desse dinheiro... Por mês. Por mês. Por mês. Dava para muita coisa. Em 3 meses dá para fazer um hospital de 400 leitos. Doutor Cada estádio da Copa dava para fazer 3 hospitais. Então, aonde hospital estão... de alta complexidade, que é 1 bilhão. As pessoas que estão sem casa, estão reivindicando, estão invadindo. Isso aí é um absurdo, não é? Não existe mais lei. Qual é o direito de propriedade? Não existe. E o senhor prefeito de São Paulo incentiva. Eu tenho um e-mail feito aqui pelo um vereador, Gilberto Natalini, que o senhor prefeito incentivou esses movimentos a quebrar a Câmara Municipal. Senhor prefeito de São Paulo, o senhor Fernando Haddad. senhor Fernando Haddad, que ninguém votou nele, não sei como é que ele ganhou essa eleição, desconfia-se de muita coisa, ele incentivou a quebrar a Câmara Municipal para aqui fazer uma pressão para que os vereadores votassem o plano diretor que ele instituiu. Nós estamos caminhando muito mal. E na área de saúde, pior ainda, veja bem, as pessoas se enganam com o chocolatinho, entre aspas, né, que recebe que é a bolsa esmola, bolsa disso, bolsa daquilo. E eu pergunto para você que é pobre, onde estão estudando as suas crianças? Qual é a escola que eles estão estudando? O que o governo dá na sua escola? Onde você está morando? Qual é o programa habitacional? Não é de enganar, não. Para enganar, eu faço 500 casas, entrego ali 200 casas ali. O nosso programa habitacional é de 100 mil, 200 mil casas. Não é? E o hospital que você está sendo atendido? Fádulo, nós temos discutido muito essa questão e a gente chegou à seguinte conclusão, que de um jeito ou de outro, as bolsas todas vão ter um revertério e vai ser um tiro no pé dos governantes que acham que bastava dar bolsa. Porque este cidadão que recebe a bolsa, eu diria que ele vira cidadão após receber a bolsa porque ele se sente empoderado, ele se sente um agente de consumo, ele começa a receber um cartão de crédito, ele começa a poder comprar algo melhor e ele passa a ser uma pessoa que quer mais. E aí a bolsa não vai servir para nada, porque ele vai aprender que ele pode querer mais. E o pode querer mais entra a educação, entra a saúde, entra a informação, entra o conhecimento. Ele vai começar a exigir isto. E aí? Vai ter mais bolsa? Vamos aguardar. Mas o grande problema desse projeto, e como diz os colegas nossos que estão no Nordeste, uma grande parte das pessoas estão parando de trabalhar. Sim, sim. Porque é o suficiente para o que ele está recebendo. Em vez de ele trabalhar para ganhar 800, 900, R$1.000, mais a bolsa, ele é suficiente para ele os R$1.000 que ele está recebendo do governo. E, vergonhosamente, também a Bolsa Presidiário. Agora a dona Suplicy fez a Bolsa Cultura, mais R$50. Bolsa Presidiário, R$750 para a família do indivíduo que está preso, que matou uma pessoa, está presa, e a família. Me permita, da vítima. Eu tenho uma certa discordância no aspecto seguinte, a respeito do Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família foi muito importante, muito importante. Nós, na verdade, ainda continuamos tendo um processo enorme, tá certo? De uma desigualdade social, como nunca na história também tivemos. E aí, o que ocorre? Hoje o Brasil avançou muito, somos a 7ª maior economia do mundo, tá certo? Quer dizer, não é por acaso, 7ª maior do mundo. Né? Então, veja, passamos até a Itália. Então, no fundo, eu penso o seguinte, na verdade, a gente tem que ter um critério. Concordo com tudo que o senhor falou, que aliás até eu reitero, a respeito da questão
dessa desvalorização, que nós estamos sofrendo realmente um vilipêndio frontal, não é? A questão moral, a questão dos princípios, a questão dos valores da família. Hoje ninguém mais respeita ninguém. Quer dizer, as músicas, inclusive, veja, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser, mas veja, quando você leva para a televisão, para o rádio e tal, música com palavrão, incitando sexo explícito, depois dá tapa na bunda, depois não sei o quê, quer dizer, uns negócios meio maluco. Você está começando a generalizar. Veja, eu não sou nenhum puritano, não sou, tá certo, nenhum pregador, né, de questões de ordem morais hipócritas. Eu não faço isso, eu não faço. Tanto que estou em defesa dessas questões. Agora, eu acho o seguinte, não dá para generalizar. Quer dizer, cada um tem um conceito, cada um tem uma vida. Quer dizer, e outra, a gente se prende tanto a essas situações, e a gente tem visto aí na televisão, você vê, recentemente eu estava vendo o caso de uma mãe, acho que não é de São Paulo, acho que é do Rio de Janeiro, tinha o Rio de Janeiro, exatamente. Aliás, até de Jacarepaguá, um daqueles lugares lá. Você vê, ela não podia ter filho e tal, pegou uma criança para criar e tal, aí de repente viu que uma creche lá estava tratando mal as crianças, então, aí, bom, hoje ela tem 43 crianças. E as 43 crianças são, na verdade, adotadas também por ela, todas têm o sobrenome dela e do marido dela, e as crianças todas, inclusive muitas delas já trabalhando, formadas e tal. Então tem muita gente boa. Não, esse claro é um exemplo. Tem. Não, claro que tem. Então, a grande maioria é de gente boa. Mas... Agora, o problema é que nós vamos vendo o decálogo, isso eu volto a insistir, o decálogo, tá certo? De Karl Marx, o decálogo de Stalin, que era o seguinte: primeiro, desarmar a sociedade. Primeiro, desarmar a sociedade. Foi o que fizeram no primeiro momento de governo. Projeto do desarmamento, que o desarmamento que nós temos... Então, veja, hoje, qualquer bandido vagabundo que entra na sua casa, ele tem a certeza absoluta que você não tem arma. Para você ter arma, você precisa ter um bruta de um currículo, que eu acho que você entra na Sorbonne, em Paris, e não consegue obter um porte de arma. Por que não? O senhor teve um problema, o senhor teve um processo... Os bandidos compram arma. Agora, os bandidos compram... Aí é aquela coisa, as armas também entram através das nossas fronteiras, que também não são policiadas, não são vigiadas. Por quê? Porque o exército ganha mal. Por quê? Porque nós temos uma fronteira vastíssima, marítima, mais de 8 mil quilômetros. O exército ganha mal, as Forças Armadas, deliberadamente pela política instalada desde... Vamos dizer, desde Fernando Henrique até por Lula. Quem começou foi o Fernando Henrique, indiscutivelmente. Quer dizer, inclusive, a degradação dos nossos ídolos acabaram com a nossa história, acabaram com... veja que mudança do dinheiro, quer dizer, não tem mais memória. Isto realmente está dentro de uma progressão socialista, comunista, no meu ponto de vista. Exato, mas vocês acham que seria o caso de ouvir a população? Como é que nós vamos mudar? Porque eu entendo, Sérgio, que tem muita coisa errada. Eu acho que o Bolsa Família foi muito importante para a inserção social dessa exclusão. 40 milhões de novos brasileiros. Então, mas não é para ser eterna. Com dinheiro. E por que... Então... O senhor me desculpa, mas eu discordo. Porque o dinheiro que está sendo empregado no Bolsa Família, se fosse empregado na construção de casas populares, se fosse empregado na saúde, com novos postos, novos hospitais, se fosse empregado em escolas, seria muito melhor revertido para a população pobre do que dar em dinheiro. Dinheiro, este esquema já foi falido em muitos países. Eu já fui candidato a senador. Graças a Deus, fiz uma campanha de 40 dias, fiz mais de 230 mil votos. Não é? E me sinto honrado e todas as vezes que eu falo, eu agradeço os meus eleitores. Mas eu quero dizer o seguinte, eu sempre preguei isso. A grande verdade é a seguinte, eu acho assim, nós tivemos um processo importante. Se nós construíssemos tudo isso, nós não teríamos a possibilidade de ter pessoas com finalidade de ir lá. Porque hoje, nós temos, se você pegar o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, tem problemas seríssimos, até hoje, de miséria. Miséria. Tem famílias lá que vivem com R$2 por dia. R$2 por dia. Porque não se enquadram nem no Bolsa Família. É um negócio maluco. Então veja, aí o que aconteceu? Corrigiu-se um monte de problemas. Só que esse pessoal que entrou, esses 40 milhões novos que entraram na sociedade,
que acontece? Eles não estão mais satisfeitos só de ter o telefone celular, a televisão, a geladeira e o fogão. É isso. Agora eles querem ter carro, agora eles querem ter casa, agora eles querem ter uma família estruturada, agora eles querem ter o tênis. O tênis que eles tinham era um tênis normal aí. Agora não, eles querem ter um tênis importado, um Nike, um Adidas. Então, e é legítimo isso, Claro eu não que sou é. contra. Só que agora Só ele que vai agora eles querer... precisam trabalhar. Então, e ele vai querer pedir para o Só que ele governo... não é... Aí, o seguinte, ele não pode trabalhar porque ele não porque é... tem capacitação. capacitado. Porque não deram escola. O senhor está entendendo? Então, aí é o seguinte, aí sim... O senhor concorda que o senhor volta no que eu disse? Esse dinheiro está sendo mal empregado, esse regime de bolsa esmola... De benesse. De benesse é péssimo. O chinês, milenarmente, disse, e nós conhecemos esse ditado, nunca deu peixe, ensina a pescar. E se ele tivesse escolas que profissionalizassem essa gente, não estaria nessa situação, porque hoje esse indivíduo que não tem cultura, não tem profissionalização, não sabe se colocar no mercado de trabalho e fica sem emprego recebendo essa bolsa esmola, que é uma enganação do governo socialista propositalmente. Nós estamos caminhando dentro da cartilha de Karl Marx e vamos caminhar, nós estamos junto com Argentina, Venezuela, vamos chegar aonde? Nós estamos na Rússia. Nós vamos chegar a Cuba. O senhor falou em Cuba, eu volto a Cuba, porque isto afeta a nossa área de saúde. Sim. Esses 5 mil que já tem vão ser 13 mil, são 130 milhões de reais do nosso dinheiro enviado para Cuba, cujos 10% apenas vão para esses escravos. Eu estive em Cuba. Cuba não existe medicina, não existe remédio. Eu fui, constatei, os procedimentos para entrar no hospital tem que levar seus paradrapos, seu álcool, não existe nada. Ultrassom é cada 6 meses e é uma instituição corrompida. Totalmente. Do ponto de vista do jornaleiro ao faxineiro até o presidente da República, só funciona com propina. E eles passam fome, não existe comida, não existe remédio, não existe nada. É uma enganação. Essa coisa... Você vê a cidade de Cuba? Dizer que... Você vê a cidade de Havana, a cidade de Havana, a capital de Cuba, claramente é uma cidade triste. Não é uma cidade alegre. E outra, você vai para uma Nova York, para uma Paris, para um Roma, para um Milão, tá certo? Para nossa São Paulo, aqui é uma cidade diferente. É uma cidade destruída. Você vai para Cuba, é uma cidade triste. Uma cidade onde todo mundo está encostado nas paredes, tudo de cabeça baixa. Você entra dentro de um bar, tá certo? Quer dizer, o pessoal lá tomando aquele... que não é nem tequila, sei lá o que é aquilo, entendeu? De desgosto da vida. Agora, eu ver minha presidenta se abaixar para agradecer para aquele ditador que é o Fidel Castro, um sanguinário que tomou o poder assassinando no paredão milhares de pessoas, de empresários. Agora, vem dizer que vai resolver o problema da saúde do Brasil com o médico cubano. Isso é piada. Eu sei porque. Onde vai esses 100 e tantos milhões por mês do Brasil? Para onde está indo? Vai depositar na conta de quem lá em Cuba? Para quê? E mais, né? Um detalhe importante. Quando foi falado do projeto Seu Padilha, né? Que hoje a gente está ouvindo aí, que está envolvido com fantasmas, laboratório fantasma, com doleiro, etc. Isso está na imprensa hoje, né? Ele disse, e a nossa presidenta Dilma também falou, que esses médicos iriam para as periferias, para o Tocantins, para o Amazonas. Imagina. Eles estão concentrados, sabe aonde? Nas capitais, onde tem votos. É lógico. Entendeu? Está na periferia de São Paulo, periferia do Rio de Janeiro, entendeu? Fazendo o quê? A cabeça Exatamente, foi exatamente mais simples, como começou a Revolução. E falando, porque lá em Cuba é maravilhoso. Isso. Porque Cuba, o nosso grande Fidel, o guerreiro, não sei o quê. E aí, nós estamos sendo envolvidos por isso. Mas aí tem um lado positivo dessa história, que é assim, nós temos um país extremamente forte, desenvolvido, progressista, e nós temos que olhar para o lado empresarial, que é o país que está dando certo. Nós estamos crescendo. Para o terceiro setor. Porque é o terceiro setor. E outra, também a indústria de base. Nós temos a maior siderurgia do mundo. Quer dizer, não é
por acaso que as coisas acontecem. Nós não somos pouca coisa. Nós não somos pouca, nós somos muita coisa. Querem fazer com que a gente seja. Eu acho o seguinte, eu tenho falado, eu particularmente admiro o Lula, gosto do Lula, sei da liderança dele, mundial, nacional, é um homem respeitado no mundo inteiro. Agora, eu acho que o momento dele já passou. Nós temos que agora partir para novas opções. E não estou fazendo aqui campanha de Aécio e nem de coisa, até porque não admiro muito, né? E nem do Eduardo Campos, que esse já é uma novidade e tal, mas aquela coisa, não tem time. Sabe, no Brasil, infelizmente, se nós não fizermos uma reforma importantíssima na legislação eleitoral, em todo o processo eleitoral, alterando os partidos, quer dizer, nós não temos um partido, nós temos uma coxa de retalho onde é uma acomodação de interesses e outra. Ninguém discute os problemas do Brasil dentro dos partidos, eu sei, eu já fui dirigente partidário, eu fui secretário-geral do meu partido no estado de São Paulo, eu fui delegado nacional, eu nunca participei de uma reunião partidária, eu no meu partido, onde discutisse problemas nacionais, onde dissesse assim, não, vamos discutir problemas oriundo a isso, aquilo e tal. Ninguém, como agora, estamos num problema terrível por causa de falta d'água. Quero saber qual é o partido que marcou uma reunião para resolver quais são as alternativas que nós temos. Não, ninguém faz isso. Eu quero ninguém, saber. Só criticar. Gente, seguinte, o Alckmin está falando que não vai faltar água, vai faltar, porque não sei o que, aí o cara vem e mete o pau. Quer dizer, ninguém traz solução, ninguém traz alternativas. Nós não temos partido político. Nós temos um bolo de gente aglomerado numa... E que fica revezando, E que fica revezando, para enganar o povo. Deixa eu fazer uma pergunta, que foi o motivo de eu ter convidado o Dr. Fádulo aqui. Sobre Dr. a Fádulo, diabetes. A diabetes. Que é outro problema, principalmente a diabetes. Sério. Não é? Tipo... Seríssimo. Conta pra gente como é que está o Brasil nesse combate, o seu trabalho na ANAP, na NAD. Bom, o diabetes é uma doença extremamente prevalente no Brasil e no mundo, né? Nós temos aí, oficialmente pelo Ministério da Saúde, cerca de 8 milhões de pessoas diagnosticadas, né? Assoma-se isso mais 8 milhões de pessoas que têm a doença e não sabem que tem. Essa é uma estatística mundial, porque na realidade a evolução da doença é muito sorrateira. Muitas pessoas têm a doença, tem pessoas na família e não sabem. Por quê? A mulher geralmente vai no médico sempre. Eu costumo dizer que a mulher brasileira costuma fazer prevenção da saúde porque vai todo ano no ginecologista que virou seu clínico geral. Agora, o homem brasileiro, ele não aprendeu ainda a prevenção, ele só aprendeu para fazer prevenção do automóvel, né? Da saúde dele, não, ele não vai. E assim vamos indo. Na realidade, é uma doença de alto impacto na saúde e no custo da saúde, né? Hoje, você vê, é uma das principais causas de cegueira no mundo todo e no Brasil. É uma causa de amputação de membros inferiores acima dos acidentes. 50% das pessoas que fazem hemodiálise são pessoas com diabetes, e a hemodiálise é um negócio de alto custo social, de alto custo econômico. E emocional. E é um comprometimento grave da saúde, não é? Nós temos aí 30%, praticamente, de todas as cirurgias cardíacas que se fazem no país são de pessoas com diabetes. 40% de todas as doenças do coração, as coronariopatias e tudo mais, são pessoas com diabetes. Então, o que a gente fez? Nosso trabalho, reconhecendo isso há mais de 30 anos, né, que eu venho trabalhando nesse setor, conscientizar as pessoas para que se cuidem. E o mais difícil, na realidade, foi conscientizar o gestor de saúde, que o gestor de saúde ele é móvel. O secretário da saúde do município, do estado, o ministro, eles ficam 2, 3 anos e saem, não é? Como eu ouvi de muitos ministros, né? O senhor está me falando para mim fazer um programa para 10 anos, daqui 3 anos eu estou fora disso aqui, eu não quero saber disso, não vou gastar dinheiro com isso não. Mas eu estou falando, senhor ministro, senhor secretário, o senhor pode aliviar, meu problema é pronto-socorro, doutor. Está lá, o povo lá, tá, a televisão está lá e tal. Eu falei, pois é, se o senhor fizer esse programa, o senhor vai aliviar lá os pronto-socorro dos infartos, de todos os problemas que o senhor tem, entendeu? O senhor tem que entender que a medicina, o futuro, não é aqui na curativa, na emergência, é aqui na prevenção, né? E com isso, a gente entendendo isso e depois de muita discussão, anos e anos, estou com diversos
ministros, nós resolvemos ter uma ideia que é fazer uma âncora, que seria a lei federal. Iniciamos nosso trabalho em 99, com o Congresso, um projeto de lei, né? Inclusive, esse projeto foi tramitando até 2005, quando recebeu uma negativa de um deputado federal, que era presidente da Comissão de Finanças, dizendo que não existia recurso para isso. Como sempre, quando não querem, inventam um pretexto. Nós conseguimos mobilizar 22 mil entidades e pessoas que fizeram a manifestação. E conseguimos, no último dia da última sessão de setembro de 2006, a aprovação da Lei Federal 11.347, que permite e responsabiliza o governo pelo fornecimento de medicação e insumos para as pessoas com diabetes no Brasil. Com base nessa lei, começou-se a pressão na Secretaria de Saúde e no Ministério da Distribuição de Medicamentos, porque o que a gente via muito, e isso não vai muito tempo, as pessoas tinham remédio tomavam remédio, não tinha dinheiro para comprar, porque não era distribuído. O pobre tomava 10, 15 dias o remédio e depois ele ficava sem remédio. Ou então tomava meia dose, né? Meia dose de remédio da pressão. A pressão ia para cima, tinha AVC, tinha infarto, tinha um monte de coisa. Hoje, o acesso farmacêutico, através dessa lei que permitiu, e é a origem da farmácia popular, não é? Começou-se em 2001 a distribuição, sim, no governo do governo Fernando Henrique, com o ministro Serra, a distribuição nos postos de saúde. Muito inteligentemente, o governo Lula transformou isso para farmácia popular, que são as farmácias comerciais que estão aí. E o saúde... Porque eu posso pedir só uma parte? Pois não. Você vê, eu não concordo com essas farmácias populares. Por que o senhor acha que é inteligentemente? Porque as unidades básicas de saúde, o governo é péssimo gerente, ele não sabe distribuir, não existe planejamento. Aí criou as farmácias. Não podia utilizar já as farmácias que já existiam e criar dentro das farmácias um local lá para remédio popular? Então, foi a saída na alternativa. É o que... Que coisa... Não, é porque a farmácia... Não, porque é a farmácia o que existe popular... hoje, já existe isso, exatamente. A farmácia popular é assim, eles vão, alugam um local... Não. Eu conheço algumas farmácias populares. Não, o que existe hoje é as grandes redes, Drogasil, São Paulo e outras grandes, Raia e tudo mais, sim. Eles têm um balcãozinho lá dentro, que é a farmácia popular. Isso. Então, que eu acho justo. Então, existe hoje um controle muito bom, inclusive com o CPF, o RG, do consumo desses medicamentos por esses pacientes. E quem distribui é o governo? Os laboratórios do governo? Os laboratórios do governo. Foi um conglomerado acordo, com aquela... Um acordo entre o governo, entre os laboratórios, o governo que diminuiu os impostos e as farmácias. São os 3 pontos. O governo, laboratórios que produzem e as farmácias que comercializam. Uma excelente iniciativa. Foi, porque o acesso farmacêutico permitiu que as pessoas com diabetes e hipertensão se tratassem melhor. Principalmente veja bem, principalmente a população pobre. Entendeu? Que não interessa. Então, isso é importante. O resto tem como se virar. Agora eu pergunto, é verdade ou é mito que aquele novo tipo, que já não é mais tão novo, de aplicação surte mais efeito, tanto que fez com que o cidadão fosse à justiça pedir a entrega da fitinha? É mito? Não é mito? Porque ouve falar, né? Vai todo mundo corre atrás. Não é mito não. O diabetes é uma doença que você não sente e não vê. A única maneira de você saber como você está é através da sua glicemia. Principalmente para quem toma insulina. As pessoas que tomam insulina, se não fizer esse teste, eles acabam fazendo hipoglicemias graves, pode até correr morte. Porque é a mesma coisa, para as pessoas entenderem, quem toma insulina sem fazer o teste é a mesma coisa que você dirigir seu carro à noite sem farol. Você não sabe para onde você está indo. Você está tomando dose fixa, você não sabe para onde você está indo. E, na realidade,
Isso tem que ser adequado, o medicamento, a quantidade, de acordo com a sua glicemia do dia, que varia dia para dia. Então, não é mito, é necessidade das pessoas fazerem o seu teste. Nosso tempo... Posso falar só uma coisinha? Não, pode. Quando é que a pessoa é considerada diabética? Eu ia perguntar primeiro para ele falar o que é diabetes. Isso. Depois... Bom, diabetes é o aumento da glicose no sangue por insuficiência do pâncreas em produzir o hormônio que coloca essa glicose dentro das células. Então, hormônio insulina faltando absolutamente no diabetes tipo 1 ou não ineficaz no diabetes tipo 2, permite com que a glicose aumente no sangue. Isso é o diabetes. E tem aquela Quando diabetes... faz o diagnóstico, glicemias de jejum acima de 100 até 125 são consideradas duvidosas, tem que ter outros exames. Glicemia de jejum é um exame simples. Acima de 126, 2 vezes é o suficiente para fazer o diagnóstico. Já é considerado. E está incorporado hoje a hemoglobina glicada, né? Acima de 6,5%. Eu tenho sempre 110, eu sou diabético? Muito provavelmente. O senhor tem diabetes na família? Não, do lado da minha mãe não, mas do lado do meu pai tem. Sim, então o senhor possivelmente é um dos que o Ministério da Saúde não sabe que o senhor existe, e são mais 7 ou 8 milhões como o senhor nesse país que ficam com essa glicemia. E esta glicemia, que a gente chama de glicemia de jejum alterada, ela provoca um aumento no pós-alimentar que potencializa as doenças coronarianas. Já está comprovado isso, né? E como combater, né? O que o cidadão tem que fazer para ou não chegar a isso ou para evitar? Quem está, por exemplo, na situação como o senhor, por exemplo, ou como outras pessoas que a gente sabe, primeiro fazer o diagnóstico. Porque se tiver um diagnóstico, mesmo nessa situação, tem que tomar medicação. Dieta é fundamental, né? Eu faço. O dieta com pobre é a dieta adequada para o diabético e exercício. Aqueles que já têm a doença, para que não se complique, controle da glicemia, controle da doença, controle da pressão arterial, controle dos triglicéridos, controle do colesterol, enfim, é um controle médico, clínico, que as pessoas precisam ajudar o profissional. Infelizmente, a maioria dos diabéticos tipo 2 não tem consciência da necessidade desse tratamento. O tipo 1 é aquele da criança. Doenças correlatas? Então, o colesterol influi no que na diabetes? A tireoide influi o que na diabetes? A tireoide não, mas o colesterol sim. Por quê? O diabético tem um processo de aceleração da arteriosclerose, que está embutido aí o triglicérides e o colesterol alto. Então, 75% de todos os atestados de óbito das pessoas com diabetes são por doença cardiovascular. AVC, infarto e trombose. Barrabás. É isso aí. Barrabás. E a diferença entre a diabetes que todo mundo acaba tendo na família, sabe? Porque minha avó, minha tia, Exato. As pessoas mais idosas, e aquela diabetes que já vem da criança. É genética, uma ou as duas são genéticas? Na realidade, a diabetes tipo 2, que é essa familiar, ela tem um caráter mais hereditário. O tipo 1, na realidade, é uma doença autoimune. Por uma razão que não se sabe por quê, na criança, no adolescente, se desenvolve anticorpos que vão destruir as células que produzem insulina no pâncreas. Então, tem alguns casos que tem alguma coisa de hereditariedade, mas a maioria dela não. São uma doença autoimune da criança, diabetes tipo 1, só insulina. Diabetes tipo 2, que constitui a grande maioria, 90%, 95% de todos os casos de diabetes, hereditário, familiar, acima dos 40 anos, pessoas obesas, em 80% dos casos, não é? Comprimidos até um ponto pode controlar, outro ponto, evidentemente, quando não controla mais, comprimido sem tirar da insulina. Porém, é o grande problema. A criança, adolescente, ele, por ele tomar insulina, ele está muito mais consciente. Antenado. Mais antenado. E o adulto, com essa doença, né, vai longe, porque ele não se sente em condição, não se sente doente, né?
Só que quando a doença se manifesta, Aí você está ferrado. aí é pela complicação grave. Então, às vezes pode ficar 15 anos sem sentir nada, entre aspas, mas no passo seguinte é uma... Vai sentir. Vai sentir. Eu vou provocá-lo e depois eu vou falar com um pouco e rapidamente com o Sérgio também. Por que tanta oscilação nesses índices? E cada vez vai diminuindo mais, né? Então, se era 150, hoje é 130, amanhã é 100, e nós começamos a nos sentir assim, oprimidos até, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada. Mas quando chegar no 100, se você fizer esporte, no meu caso, eu quando faço esporte, né, eu acabo abaixando isso para 95, 93. Atividade. Bom, esse cuidado que você queima, diz, né? É o seguinte. À medida que a medicina está evoluindo, vai se reconhecendo que esses índices eram muito altos. Então, até 97 era 140, acima de 140. Depois foi para 120, depois foi para 100. Por quê? O que a gente quer é exatamente pegar pessoas que estão aí no 110, 115, que não acham que tem diabetes, ou seu médico que não conhece a doença também não considera ou não faz exames mais pormenorizados para o diagnóstico. Então, o fato de ir abaixando faz com que você inclua mais pessoas no tratamento. Não é para constranger, mas é para diagnosticar mais, para tratar mais. Então, mas já há estudos nos Estados Unidos de que tanto diagnóstico, será que realmente vai demonstrar que você vai ter a doença, que você vai sofrer tudo? Será que nós não estamos vivendo um momento da medicina onde nós estamos querendo andar à frente dos bois? Me preocupa. Me preocupa. A Maiana Zatz respondeu aqui outro dia que ela não quer fazer um mapeamento, em hipótese alguma, porque você começa a viver em função de algo que não se tem certeza. O próprio exame de próstata está comprovado que não se sabe, né? Porque deu a alteração que necessariamente haverá o câncer. Né? Então, será que a gente não está sendo precavido demais e nós viraremos um pouco de refém, sim, desta coisa do amanhã? Nós vamos perder um pouco a nossa a liberdade, a nossa... Coisas que você quer fazer, você evita de fazer e tal. Eu acho que, em parte você tem razão, mas em parte, a grande parte, na realidade, é um avanço da medicina. Necessário. Necessário, porque muito do que você está falando é a chamada medicina preventiva. Se eu tenho um índice alterado, não é para eu morrer por causa disso. Não é isso. Eu tenho que ficar alerta e ficar, por exemplo, com uma alteração na próstata. Então eu tenho que ir todo ano fazer um exame, fazer meu PSA. Se eu tenho uma glicemia alterada, uma vez deu normal, outras vezes deu alterada. Será que está acontecendo comigo? Então eu tenho que ir para um endocrinologista para saber de verdade se eu tenho ou se eu não tenho diabetes. Por quê? Se eu tiver, a conduta é outra, diferente. Tem medicamentos adequados. Já está provado, inclusive, que nesse tipo de paciente existe a regressão da doença quando ele faz um programa de prevenção. Tem trabalhos mostrando isso. Né? Isso é muito importante. Como você falou, quando eu faço minha ginástica, minha glicemia vai para 95. E é mesmo. Só que se você fizer a dieta e se você fizer exercício, e essas duas coisas já são suficientes. Acabou. Já para sair do risco. Exatamente. Da situação de risco. Mas isso tem muitos brasileiros que estão nessa situação e não se preocupam com isso. Eu acho que esse é o problema, né? É a postura do brasileiro, do deixa pra lá. Né? Não tem nada, isso daí não é nada. Aí depois quando fica cego, perde o dedo, aí é complicado. Sérgio, rapidinho, que depois nós vamos já para nossas despedidas, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Pergunte, doutora Rosana Chiavazzi. Há 2 dias atrás vimos uma mulher ser linchada por conta de uma notícia divulgada. Já não é mais a imprensa que eventualmente está sendo precipitada. A imprensa tem, claro, a ética mas dá tempo de checar o que está acontecendo, como evitar novas situações. Esse é o fenômeno que nós estamos vivendo hoje, que na verdade é o seguinte, os meus colegas não gostam que eu pronuncie isso como presidente da Associação Paulista de Imprensa, mas eu falo porque a verdade é que o mundo mudou. Eu tenho dito o seguinte,
O homem mais poderoso do mundo é um negro. Poxa, mas é um negro? É um negro. É o homem mais poderoso do mundo. Não é mais branco. Foi branco durante milênios na história. Hoje é um negro. Não é? Então o que ocorre? E nós temos a atleta mais importante do futebol do mundo é uma mulher, que é a Marta. Ela ganhou 8 vezes bola de ouro de melhor atleta do mundo. O que mais se aproxima dela é aquele Messi, que tem 3 bolas. Ela tem 8. Então, o que ocorre? Hoje nós estamos numa alteração desse processo da internet. O que é a internet? A internet é assim, ó, eu estou falando agora, e um cara lá na Malásia, lá no Haiti, ou em Bali, ou no extremo norte do Polo Norte, ele está me assistindo. E outra, não é num bruto equipamento, é no telefone dele, no telefone celular dele, ele está me assistindo. Esse fenômeno é tido como o fenômeno da comunicação, que de um lado é muito bom, do outro lado é extremamente negativo. Ele faz com que ocorram esses problemas. Você citou o caso dessa mulher que foi linchada, e aliás covardemente linchada, porque se parecia com a mulher sequestradora e tal, que agora parece que a polícia aí está correndo atrás para achar essa sequestradora de crianças, de bebês e tal. Agora, eu vou contar rapidamente um episódio que aconteceu no Japão. No Japão, uma mulher, uma senhora, com o cachorrinho dela, o que é muito natural na Europa, no Oriente Médio e tal, entrou no metrô com o cachorrinho, e o cachorrinho fez as necessidades fisiológicas dele, e aí ela não tinha um saquinho e tal, não sei o que, ela deixou lá. Bom, aí o que acontece? E é uma coisa indesejável. Você vê, o japonês, quando está com gripe, ele põe a máscara com a finalidade de não contaminar o seu semelhante. Aí, olha que maluquice, Rosana. Aí o cara da revisão lá da segurança vai e passa o filminho. E quando viu o cachorro fazendo a coisa, aí, pô, cadê? Por que ela não limpou? Aí foi, e o que ele fez? Ele pegou aquela imagem, congelou, pôs o rosto dela e tal, e pôs assim, não foi exatamente isso, mas veja se isso é coisa que se faz. Não é? Não podemos deixar, permitir acontecer isso. Bom, e jogou na internet. Bom, eu vou só dizer o que aconteceu. Esta mulher, quando voltou, porque ela tinha ido não sei aonde e tal, quando ela voltou, na frente do apartamento dela, onde ela morava, já tinham 25 pessoas. E ela não sabia por quê. E aí foi dito, aí o cara mostrou para ela, tá vendo? Ó, isso aqui é você. Opinião a respeito desse caso, desse linchamento. E ela pediu, pelo amor de Deus, e tal. E o que acontece? Em seguida, criou-se um problema, porque a vizinha acabou discutindo com ela, aí veio a polícia. Chegou a polícia, bom, resumo da ópera, ela mudou do Japão, de Tóquio. Por causa de uma atitude que um cachorrinho foi, tudo bem, que é um país altamente civilizado, altamente avançado, mas essa moça do Guarujá... O que acontece no linchamento, na realidade, existe uma outra faceta da coisa. O povo não mais confia na justiça do Brasil. Essa é a grande verdade, porque se confiasse na polícia, entregaria para a polícia. Entregaria para a polícia. Ainda mais no Guarujá. Então, o que acontece nas cidades mais perigosas do hoje? mundo. Nós estamos na situação e nós precisamos de uma mudança do nosso judiciário. É urgente. Política. Um menor do judiciário. Assalta, mata, vai na delegacia. Ele fala... Dá entrevista. Não, dá entrevista e diz ainda para o policial, fica quieto que eu vou te matar depois. E sai dando risada e gargalhada do outro lado. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Essa hipocrisia por causa da maioridade. Não, penal. Mas é o nosso sistema penal. Quer ver resolver o problema da maioridade? Nosso tempo acabou. Veja só, em Londres, a criança, 10 anos, pode ser condenada. Nos Estados Unidos, também, a idade que for. Na França, a idade que for. Na Inglaterra, a idade que for. Quer dizer, aqui no Brasil, 16 anos pode votar e não pode ser penalizado. Eu vou voltar ainda de novo com o Sérgio, com o Dr. Fádulo, porque, como vocês perceberam, do assunto mesmo, que fez com que eles viessem aqui, pouco falamos. Mas estar com pessoas assim é muito bom, traz muito conteúdo. Eu quero agradecer muito, Sérgio Cadão, a sua participação. Dr. Fádulo, muito obrigada. E como vocês podem ver, muita coisa para pensar. O Brasil precisa de muita mudança, porque senão nós vamos continuar patinando. Fiquem com Deus até semana que vem.